Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Quantos estão felizes nessa noite? Fala assim, eu estou, pastor. Isso aí, graças a Deus. Queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Se tiver com a Bíblia aí por perto, né? Aliás, estamos iniciando uma campanha aí para incentivar os amados a trazerem a Bíblia de papel mesmo, né? A gente esqueceu meio que o negócio aí. Isso, Cris, esse aí. Deixa esse menino aí por enquanto, que eu gosto desse slide aí, tanto que eu mudo a mensagem, eu deixo esse, porque eu gosto dessa tela inicial aí. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 1, eu quero ler inicialmente com você 2 versículos. Atos capítulo 1, os versos de número 1 e 2, que dizem assim, se você não tiver aí a Bíblia por perto, eu creio que você tenha, né? Acompanhe aí no projetor, que também está escrito, que diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Amém? Feche os seus olhos só um pouquinho, para a gente orar. Senhor, muito obrigado por essa noite abençoada, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos entoando cânticos de louvores ao Senhor, pelo privilégio de estarmos falando contigo em oração e pelo privilégio de estarmos ouvindo a Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco mais um pouquinho nessa noite, Senhor Deus. Nós já temos ouvido a Tua voz nesse lugar, diante de tudo que já foi feito nesse lugar, nós já temos recebido algo do Senhor, mas nós te pedimos, fala mais um pouquinho conosco, agora durante a ministração da Tua palavra, ministra, Paizinho, aos nossos corações, até mesmo aquilo que a gente não veio essa noite para ouvir, mas fala, Senhor Deus, fala conosco que estamos aqui no Teu santuário, fala com os Teus servos que nos acompanham pela transmissão, fala com aqueles que assistirão posteriormente esse culto, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, é o que te oramos e te agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga amém, queridos. Louvado seja Deus. Bom, depois de várias semanas aqui conversando, falando sobre Neemias, né? Tanto é que quando eu levei a mensagem ali para a Cris, né? A Cris perguntou logo, é o que, Neemias, pastor? Eu falei, não, Neemias, a gente encerrou quarta-feira passada, se não estou enganado, né? E aí, obviamente, queridos, a gente começa a perguntar a Deus, a pedir a Deus o que Deus quer falar conosco, né? O que Ele tem preparado para o nosso coração nessa quarta-feira, ou quem sabe nessas quartas-feiras, né? E aí eu senti no meu coração algo de Deus, da gente começar aqui um outro livro, conversar sobre um pouquinho sobre um outro livro. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E a gente vai conversar aqui algumas semanas, não sei quantas semanas, confesso para você que eu não sei, porque o livro de Atos também é um livro maravilhoso. Ô glória, e nem a ceia, né, irmão? É um livro também maravilhoso e tem muita coisa de Deus ali para o nosso coração, e a gente vai começar hoje falando algumas coisas aqui que eu tenho certeza que vão abençoar a tua vida. Você que nos acompanha também pela transmissão já tem abençoado a minha vida já no começo dessa meditação, dessa preparação aqui dessa mensagem. Eu tenho certeza que Deus tem algumas coisas especiais para mim e para você. O livro de Atos, queridos, ele é um livro extremamente especial. Por quê, pastor? Porque o livro de Atos, amados, ele narra, vamos dizer assim, um período da igreja muito importante. Que período foi esse? Aqui, os versos 1 e 2 que a gente leu aí, o autor do livro de Atos, que é o apóstolo Lucas, então ele aqui relata, né, algumas coisas que Jesus fez um pouquinho antes de ser elevado aos céus, e logo inicia depois relatando também algumas coisas que Jesus fez depois de ter ressuscitado. Um pouquinho antes de morrer e logo depois que Jesus ressuscitou. E aqui, queridos, ele fala de algumas coisas que são extremamente importantes. E por que esse livro é tão importante? Porque, como eu disse, a igreja estava vivendo um período muito, digamos assim, importante, crucial, acho que essa é a palavra certa, né? Por quê? Porque Jesus, a gente vê aqui no livro de Atos, no comecinho, Jesus sendo assunto aos céus, né? Subindo aos céus. Então a igreja, nesse período aqui, os apóstolos, aqueles que ficaram, estavam sentindo assim,
meio que abandonados, meio que órfãos, né? Por quê? Porque Jesus, o mestre que estava caminhando com eles ali, sempre ensinando, falando, pregando, comendo com eles, de repente Jesus não está mais, Jesus foi levado aos céus, e a esses homens aqui foi dada a missão, a importantíssima, a difícil e nobre missão de dar continuidade à obra que Jesus já tinha feito. Olha só que responsabilidade, queridos. Dar continuidade ao que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Que missão, né, Davidson? Por isso eu entendo que esses homens, eles não podiam falhar nessa missão. E eu aprendo aqui, queridos, que uma das primeiras promessas, vamos dizer assim, né, que Jesus fez para aqueles homens, um pouquinho antes de ser levado aos céus, um pouquinho antes de morrer, Jesus estava sempre falando ali para eles que ia chegar o momento que ele seria entregue na mão dos filhos dos homens, que ele seria crucificado, que ele morreria no terceiro dia, ele ressuscitaria, sempre alertando os discípulos que ele e verdadeiramente chegou. Só que antes de chegar esse momento, Jesus fazia questão para eles algumas promessas. E uma dessas promessas, que eu acho que é também uma promessa extremamente importante, Jesus sempre dizia o seguinte: olha só, eu vou, mas eu vou deixar alguém. Estou parafraseando para você entender. Eu estou indo, mas eu vou deixar alguém me substituindo. Eu vou deixar alguém que vai dar, junto com vocês, continuidade a essa obra. Quem seria esse alguém, queridos? Pode falar. O Espírito Santo de Deus. E aí, queridos, só nessa parte introdutória, como diz pastor Carlos Eufrásio, né? Eu já aprendo aqui uma lição importantíssima. Se eu quero ser bem sucedido na missão, porque assim como Deus colocou uma grande missão na mão daqueles homens, de dar continuidade à obra de Jesus, essa mesma missão ainda hoje tem sido colocada na minha e na sua mão, de darmos continuidade à obra de Jesus, de anunciarmos o reino, pregarmos o evangelho, proclamarmos a sua palavra, e nós só seremos bem sucedidos nessa missão, obviamente, se nós estivermos com o Espírito Santo junto conosco. E eu não vou nem dizer para você se nós tivermos o Espírito Santo do nosso lado, porque Ele não quer estar do nosso lado. Ele quer estar, faz assim, em mim. Não é assim, queridos? Porque é isso que a palavra nos assegura, né? A Bíblia diz que Ele viria e faria em nós morada. Aleluia. Então Jesus, entendendo que a missão que aqueles homens teriam, seria uma missão árdua, seria uma missão difícil, que aqueles homens passariam por muitas tribulações, que aqueles homens enfrentariam muitas adversidades, que aqueles homens enfrentariam muitas perseguições, até a ponto de pagarem, muitos pagaram com a própria vida. Jesus, sabendo de tudo isso, Jesus foi logo deixando bem claro para eles: vocês não vão lutar sozinhos, mas eu vou deixar alguém que é tão grandioso, tão poderoso, tão majestoso, tão maravilhoso quanto eu. Tanto que ele diz: eu irei, mas eu vou mandar outro. Ou seja, essa expressão outro dá uma ideia de que é um outro igual. Então, queridos, eu e você precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Se nós queremos ser bem-sucedidos nessa missão, que não foi só entregue aos apóstolos lá de Atos dos Apóstolos, não, mas uma missão que também foi entregue na minha e na sua mão. Se queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Você está conseguindo entender? Nós vamos dar sequência aqui, porque tem umas coisas aqui muito, muito, muito legais que eu quero estudar com você. Aqui no verso 1, obrigado, Cris. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou. Agora olha só que coisa legal que está ali no finalzinho do verso, né? Que Jesus começou a fazer e a ensinar. Querido, sabe o que eu aprendo aqui? Uma coisa muito interessante. Que esses dois verbos, essas duas ações, elas estão sempre muito juntas, elas estão muito correlacionadas uma com a outra, principalmente na vida de Jesus. Que palavras são essas? Fazer e ensinar. Por quê, pastor? Primeiro, queridos, tudo que Jesus fazia, você pode ver na Bíblia, que você vai entender assim também.
tudo que Jesus fazia, de alguma forma, ele estava ensinando. Tudo, queridos. Principalmente quando a gente vê na Bíblia, Jesus tomando algumas atitudes assim, entre aspas, tá? Estranhas. Por exemplo, a Bíblia nos diz que uma vez, um homem endemoniado foi levado até Jesus, né? E aí Jesus, antes de expulsar aquele demônio, Jesus perguntou o nome daquele demônio. Demônio, como é o teu nome? E a Bíblia nos relata que o demônio respondeu. Ele disse para ele: eu me chamo Legião, porque nós somos muitos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ver em outra parte da Bíblia Jesus fazendo entrevista com o demônio. Foi a única vez. E aí quando a gente vê Jesus tomando determinadas atitudes que não era do costume dele tomar, a gente fica mais atento ainda, porque é sinal que ele quer nos ensinar alguma coisa com aquela atitude. E o que Jesus estava querendo ensinar, pastor? Dentre outras coisas, para nós, e principalmente para aqueles homens da época, ensinando primeiro, porque aqueles homens não criam muito nisso, que o homem poderia ficar possesso por um espírito imundo. Primeira lição. E segunda lição, o homem poderia ficar possesso não apenas por um, mas por vários espíritos, porque uma legião são vários espíritos. Então Jesus estava mostrando para aqueles homens ali. Era como se ele dissesse o seguinte: o reino espiritual existe. O reino espiritual é real. Satanás existe, os demônios existem, o inferno existe. Porque a gente tem ouvido por aí, né, queridos? No outro dia eu estava ouvindo um camarada falar, e ele pregava, ele ensinava com eloquência, com propriedade, afirmando com todas as letras que o inferno não existe. Que o inferno não é literal. É algo assim, que Jesus estava... É uma ilustração, digamos assim, né? A Bíblia é bem clara, queridos. E a Bíblia não só diz que o inferno existe, como a Bíblia diz que lá será lugar de choro e de ranger de dentes. Você está conseguindo compreender? Então, amados, quando eu vejo Jesus tomando determinadas atitudes, é porque Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Então, tudo que Jesus fazia querendo ensinar. Você quer ver uma outra atitude que a gente estranha? Não é comum Jesus fazer isso? A Bíblia nos fala que uma vez uma certa mulher que estava com uma filha endemoniada em casa, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passar por um determinado lugar. Quando Jesus passou, a Bíblia diz que ela foi atrás de Jesus clamando. E Jesus, queridos, nessa passagem específica, Jesus toma algumas atitudes um tanto quanto estranhas. Que atitudes são essas, querido? Primeiro, a Bíblia diz que aquela mulher vem clamando atrás de Jesus. E Jesus passa por aquela mulher, ouve aquela mulher clamar, mas Jesus continua caminhando como se não estivesse ouvindo. Primeira atitude um tanto quanto esquisita do mestre. E ele continua, e a mulher, a Bíblia diz que a mulher, queridos, ela foi atrás. Ela foi atrás clamando e Jesus continuou caminhando. E ela ia clamando: Senhor, tem misericórdia, Senhor. E Jesus ia andando como se não estivesse ouvindo, dando atenção ao que aquela mulher estava falando. Só que a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, olha só, atende essa mulher aí, Senhor, porque essa mulher vem clamando atrás de nós. Porque na verdade, queridos, aquela mulher não estava incomodando Jesus. Mas aquela mulher começou a incomodar os discípulos. E aí Jesus ainda vira para eles e fala: não são vocês que dizem que eu tenho que atender só os filhos? Porque aquela mulher não era judia, era cananeia. E aí Jesus continua e Jesus para. E aquela mulher se aproxima de Jesus, ela se prostra diante de Jesus, e ela expõe ali a situação dela, a tristeza, o desespero. E aí Jesus, mais uma vez, toma outra atitude estranha. Ele vira para aquela mulher e fala assim: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Ou seja, a impressão que a gente tem é que Jesus chamou aquela mulher de cadela, de cachorra. Não é assim, queridos? Só que aquela mulher vira para Jesus e fala: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus ficou maravilhado com a resposta daquela mulher, e Jesus atendeu aquela mulher. Os irmãos conhecem a passagem. Ele diz: mulher, seja feito como segundo a tua fé. E a Bíblia diz que naquele momento a filha daquela mulher ficou liberta do espírito imundo. E aí, queridos, o que Jesus estava querendo ensinar ali
Primeiro que Jesus não para quando aquela mulher vem clamando atrás. E aquilo ali Jesus ensina para mim e para você, meu amado, há momentos na nossa vida em que nós clamamos. E a nítida impressão que a gente tem é que Ele não está nos ouvindo. Há momentos na nossa vida que nós clamamos, e a nítida impressão que a gente tem é que Ele não está mínima para nós. Só que aquela mulher também me ensina uma lição maravilhosa. Ela clamou, irmã Leia. Jesus não deu atenção. Ela fez o quê? Continuou clamando. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Eu não sei o que você está passando. Você que nos acompanha pela transmissão, não sei o que você está vivendo. Mas a ordem de Deus para mim e para você nessa noite é continuar clamando. Aleluia. Aquela mulher clamou e Jesus continuou andando. Aquela mulher continuou seguindo a Jesus. Não pare de clamar e continue seguindo, meu amado. Continue caminhando. Porque no momento certo, Ele vai parar. Ele vai te atender. Ele vai te dar vitória. Ele vai mudar essa circunstância que você está vivendo. E quando aquela mulher chega perto, que Ele diz, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Jesus, na verdade, estava dando uma lição para aqueles que estavam à sua volta. Que eram judeus. E que se achavam superiores, se achavam melhores, sabe como é que é, David? Se achavam um nível acima. E por que Jesus usa essa expressão cachorrinho? Que segundo alguns estudiosos, a gente vai ficar aqui 2 horas falando sobre isso, porque tem uma série de hipóteses, mas uma delas é que, segundo alguns estudiosos, os judeus, para se referir aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, usavam expressões depreciativas, entre elas a expressão cão. Chamavam de cães aqueles que não eram judeus. E é como se Jesus dissesse assim para aqueles homens, vocês estão querendo que eu atenda a ela? Mas não são vocês mesmo que dizem que eu só vim para vocês? Agora vocês querem que eu atenda aqueles que vocês chamam de cachorrinhos? E Jesus atendeu aquela mulher ali, queridos. Tudo que Jesus faz, Ele faz para nos ensinar alguma coisa. Por isso que quando fala ali, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E uma outra coisa que eu aprendo, por que essas palavras na vida de Jesus estão muito ligadas, queridos? Primeiro, você já aprendeu, porque tudo que Jesus fazia transmitindo, ensinando, passando alguma lição. E a segunda coisa, que tudo que Jesus ensinava, Ele não só ensinava a fazer, mas Ele também fazia. Jesus não só ensinava, mas Jesus dava o exemplo. Queridos, porque isso é evangelho. Tem um ditado por aí que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu, pastor Jorge, sabe o que eu ensino para os meus filhos? Há poucos dias atrás, meu filho mais velho, Daniel fez aniversário há poucos dias, no dia 13, e aí os amiguinhos da escola convidaram ele para sair, para comemorar o aniversário. E quem conhece meu filho sabe, meu filho não é muito de sair, o Daniel é muito na dele, né? E aí ele perguntou, pai, eu posso ir? A mãe ligou, amor, estão querendo sair, tá? O que você acha? Eu falei, sem problema nenhum. E quando eu cheguei em casa, ele ainda estava em casa se arrumando, ainda ia sair. Aí quando ele estava saindo, eu falei para ele, filho, eu confio na criação que eu te dei. Vai, divirta-se. Agora, cuidado. Qualquer convite que você receber, qualquer sugestão, alguém, Daniel, faz isso assim, assim. Antes de fazer, eu quero que você pense o seguinte, meu pai faria? Se alguém te chamar para fazer alguma coisa que você entende que o seu pai faria, você pode fazer. Você está conseguindo compreender, queridos? E olha que eu estou falando de um relacionamento humano. Você está conseguindo entender? Evangelho, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. No evangelho não funciona assim. Faz o que eu faço, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Evangelho pressupõe, Lucas, prática. Com evangelho, só a teoria, ela não funciona. Você está entendendo, Amândio? No evangelho, só a teoria não funciona. Por isso que Jesus, amados, a Bíblia diz que quando Jesus pregava, os homens ficavam maravilhados. E os fariseus falavam assim, rapaz, ninguém prega com a autoridade desse homem. Sabe de onde vinha a autoridade de Jesus? Primeiro, porque Ele era o próprio Deus. E segundo, porque Jesus vivia aquilo que Ele
pregava. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando você se esforça para viver aquilo que você prega, você não vai nem precisar pregar, porque a sua vida, seu testemunho, as suas atitudes falarão por si. Isso é evangelho, queridos. Isso é evangelho. E se nós dizemos que somos cristãos, imitadores de Cristo, nós temos que buscar fazer igual a Ele. Não podemos ensinar, porque é o que a gente tem visto lamentavelmente por aí. Uma galera tentando ensinar algo que na verdade, Michele, nem ele mesmo aprendeu ainda. Jesus não fazia assim. Jesus ensinava, mas fazia, praticava aquilo que ele ensinava. Aleluia. É isso que eu aprendo aqui. Vamos seguir, queridos, porque eu tenho algumas coisas aqui muito legais que eu quero conversar com você. Só um pouquinho. Aleluia. Porque o verso 2 diz assim. Deixa eu voltar aqui, queridos, que eu me perdi aqui. Vou ler do 1 direto para você entender, tá? Escrevi o primeiro livro, a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora o verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Agora olha aqui para mim. Finalzinho do verso diz ali, olha. Depois de ter dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, baseado no finalzinho desse trecho, especificamente nessa palavra escolhera, eu entendo que aqueles homens para quem Jesus estava falando eram homens escolhidos. Sim ou não? E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você também é. Você também é, Maria, escolhida. E é por isso, queridos, que a partir de hoje, porque eu não tenho muito tempo, né? Hoje é só uma introdução, eu quero começar a conversar com você um pouquinho sobre esse tema que a Cris vai botar ali vai botar ali no projetor agora. Pode dar um clique aí, Cris, por favor, minha querida. O que está escrito ali, queridos? Eu quero conversar com você. Algumas coisas que os escolhidos precisam saber. Amém? Fique tranquilo que hoje a gente só vai começar. Eu não vou me alongar. Dá um clique aí, Cris, por favor, porque Atos capítulo 1, verso 3, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino. O que estava acontecendo aqui? Jesus, crucificado, morto, sepultado, ressurreto. E aí a Bíblia nos diz que ele aparece para as mulheres, né? Depois aparece para alguns discípulos, por aproximadamente 40 dias. E aqui esse versículo, queridos, nos fala que Jesus começou a conversar com aqueles homens ali. Agora, olha aqui para mim. Raciocina aqui comigo. Jesus esteve aqui na terra, aproximadamente não, né? Exatamente 33 anos. Amém? E nesses 33 anos, oficialmente 3 anos de ministério, oficialmente ele iniciou o ministério depois que foi batizado, né? Então, aproximadamente 3 anos, digamos assim, falando, ensinando, pregando, e depois ele é crucificado, como ele mesmo disse, ele é morto, ressuscita, quando ressuscita, na verdade, ele ressuscita para ser levado aos céus, sim ou não? Só que antes de ser levado aos céus, como diz esse versículo aqui que nós acabamos de ler, Jesus fica aproximadamente 40 dias na terra, falando, pregando, ensinando para os discípulos. Então olha aqui para mim, queridos. Se Jesus, depois de ressurreto, antes de subir aos céus, ele ficou aqui 40 dias, falando
algumas coisas para esses homens, é sinal que essas coisas que Jesus ministrou para esses homens são coisas muito importantes. Porque eu acredito que depois de ressuscitado, né? A vontade dele era fazer o quê? Voltar para quem? Para a casa do Pai. Voltar para a glória. Mas antes ele entendeu que ele ainda tinha uma missão aqui. Ele ainda precisava falar algumas coisas para aqueles homens. Coisas importantes que os escolhidos precisam saber. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que o verso mesmo diz, que Jesus ficou ali 40 dias conversando com eles, como diz o verso ali, né? 40 dias falando das coisas, falando de quê, queridos? Lê para mim, para me ajudar. A última linha ali, 40 dias falando das coisas concernentes à Copa do Brasil que o Flamengo foi campeão. Foi isso? Concernente à eleição, segundo turno que vai ter domingo. Foi isso? Concernente à novela das 9. Foi isso? Não tem problema nenhum com nada disso que eu citei aqui, queridos. Não tem dificuldade com novela, gosto de futebol, ainda mais quando o Flamengo é campeão, né? Mas a Bíblia diz que Jesus ficou aqui 40 dias falando sobre as coisas do reino. Olha aqui para mim, escolhido, que tem uma coisa que você precisa saber. Eu e você precisamos saber sobre esse reino. Porque alguém pode chegar para você e fazer a pergunta inicial para depois fazer outra. Alguém pode perguntar para você inicialmente assim: você é crente, não é? O que você vai responder, sim ou não? Sim. Então se você é crente, pressupõe-se que você faz parte do reino de Deus, sim ou não? E se essa pessoa que te fez essas duas perguntas, agora te fizer o seguinte pedido: então fala para mim um pouquinho sobre esse reino. Pergunta para o meu coração e para o teu coração nessa noite, você que nos acompanha pela transmissão. O que é que você tem para falar desse reino? O que é que você sabe desse reino? Pastor, eu não sei muita coisa do reino não, pastor. Confesso para você que eu também não sei muita coisa. Estou aprendendo. Mas tem algumas coisas, queridos, que nós precisamos saber. Porque se não soubermos, porque primeiro nós precisamos saber para poder falar. Como é que você vai falar de um reino que você diz fazer parte, mas que você desconhece? Alguém pode perguntar para você: como é que eu faço para fazer parte desse reino? Como é que eu faço para entrar nesse reino? Ah, você tem que procurar uma igreja, irmão, e você tem que se batizar. E aí depois você tem que começar a ler a Bíblia. Depois de começar a ler a Bíblia, irmão, você tem que fazer alguns cursos de teologia. Será que esse é o caminho para fazer parte desse reino? Tudo que eu falei aqui tem a sua devida importância. Agora, qual é a informação primordial que você precisa ter sobre esse reino? Para fazer parte desse reino, você precisa aceitar o Rei como seu único, eterno e suficiente Salvador. Você está conseguindo compreender? Informações que eu e você precisamos ter para poder transmiti-las. Até para não transmiti-las de forma equivocada.
Porque muitas vezes falamos de um reino, falamos de tudo, né? Vamos falar do evangelho, falamos de tudo. Mas esquecemos de falar do principal, de Jesus. Falamos de Bíblia, falamos de pastor, falamos de igreja, falamos de dízimo, falamos de pecado, falamos de tudo. Mas esquecemos de falar do principal, do rei. Você está conseguindo compreender, igreja? O que Deus está falando com a gente nessa noite? Preciso entender isso aqui. Eu preciso saber a respeito desse reino, eu preciso conhecer. Eu preciso ter um mínimo de conhecimento desse reino, já que eu faço parte dele. Para poder transmitir para outros. Porque como eu disse aqui no começo dessa mensagem, a missão que foi dada àqueles homens, ainda é dada a mim e a você hoje. Proclamar esse reino, queridos. Falar desse reino. Anunciar esse reino. Porque eu preciso conhecer para poder falar. Agora, muito mais que falar. Eu preciso viver esse reino. Alguns entendem, há até uma certa dissensão entre os pesquisadores, estudiosos e eruditos. Alguns entendem que você só vive o reino quando chegar lá. É só lá, pastor, o reino é lá. Eu, particularmente, entendo que não. Entendo que você começa a viver esse reino aqui. Entendo que você começa a desfrutar dos benefícios, das benesses desse reino aqui. Porque como eu disse, queridos, quando vivemos, nossa vida fala por si só. Então eu preciso conhecer esse reino. Eu preciso anunciar esse reino. Eu preciso viver esse reino. Você está conseguindo compreender, queridos? É isso que nós estamos precisando. Homens e mulheres que verdadeiramente façam a diferença no reino. Que entendamos que tudo o que fazemos, pastor, fui convidado na igreja para limpar o banheiro. Glória a Deus, meu amado. Limpe aquele banheiro, porque você está limpando para o pastor Carlos Eufrásio. Para o reino. Pastor, fui convidado para um evangelismo na porta da igreja. Venha, meu amado, faça o melhor, porque você vai trabalhar para o reino. Sabe qual é o problema, queridos? Que nós só queremos trabalhar para o reino se nós formos aparecer. Ah, irmão, trabalhar para o reino atrás das cortinas não é comigo não, irmão. Eu gosto de aparecer, irmão. Não é assim, Deus? Às vezes o rei te convoca para trabalhar nos bastidores. Tenha em mente que tudo que você faz, você está fazendo para o reino. E isso é importante, querido. Sabe por que está me vindo ao coração agora para compartilhar com você? Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes, isso se nunca aconteceu, vai acontecer. Você pode fazer algo, se esforçar, se dedicar ao máximo e fazer do seu melhor. Só que ninguém te reconhece, ninguém te vê, ninguém te nota, ninguém te percebe, ninguém te aplaude. E aí nós, porque isso é humano, é natural, muitas vezes ficamos esperando o reconhecimento humano, e quando esse reconhecimento não vem, nós nos frustramos, nos decepcionamos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Quando você faz consciente de que você está fazendo para o reino, deixa eu dizer uma coisa para você, Anderson. Pode ninguém ver, ninguém perceber, ninguém notar, mas o rei vê, o rei nota, o rei percebe. Quando você faz de coração para o reino, o rei percebe.
Nós temos sido chamados para viver esse reino. Fique em pé comigo na presença do Senhor, que eu quero terminar no meu horário. Quero convidar o departamento de louvor. E hoje foi só uma introdução. Ainda tem umas coisas aqui legais para a gente conversar. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Faça a diferença no reino. Foi para isso que nós fomos chamados. Amém, queridos? Feche seus olhos que eu quero orar por você. E logo em seguida eu vou passar aqui para o departamento de louvor. Eles vão fazer o pós-lúdio, vão encerrar. Mas eu quero orar por você. Por nós, né? Porque fazer parte desse reino às vezes não é muito simples não, queridos. Às vezes dá um desânimo, né? Às vezes dá vontade de parar. Às vezes temos vontade de abandonar o reino. Vou te pedir para baixar sua cabeça. Todos nós. Fechar seus olhos. E está me vindo no coração aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem sabe alguém no nosso meio nessa noite que tem estado um tanto quanto desanimado, decepcionado, frustrado no reino. Não com o reino, mas no reino. Tem estado desanimado. Se é com você, levanta sua mão assim, ó, eu quero orar por você. Deus te abençoe nessa noite. Então, todos estamos de cabecinha baixa, de olhinho fechado, ninguém vai te ver. Você tem se sentido assim, pastor? Eu tenho me sentido meio desanimado, pastor. Tem sentido vontade de abandonar o reino. Aleluia. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está vendo as mãos que estão levantadas. E o Senhor está vendo também as mãos que não estão levantadas, mas que o Senhor conhece, Senhor. O Senhor sabe. Não há como enganar o Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te clamar pelos teus filhos. Por aqueles que fazem parte do reino, Senhor. Mas muitas vezes fazer parte desse reino, Senhor, exige muito de nós. E às vezes nos sentimos fracos, incapazes, debilitados, desanimados, frustrados, decepcionados. Ó Deus, em nome de Jesus, visita esse coraçãozinho nessa noite. E derrama do teu bálsamo, derrama do teu ânimo, derrama da tua renovação, derrama da tua unção, derrama da tua alegria, Senhor, da tua paz. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho. Porque é um privilégio, é uma honra fazermos parte do teu reino. Por isso te louvamos nessa noite, Senhor Deus, e te agradecemos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que fazem parte deste reino, desde agora e para todo sempre, e todos nós recebamos e digamos amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um restante de quarta-feira abençoado, uma semana aí, um final de semana, uma sequência aí, né? De semana maravilhosa na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.
tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Declare-se a Ele. Ele me ama. 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 Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Aleluia! Saia daqui essa noite com seu coração agradecido por esse grande amor do nosso Pai por nós. Amém? Aleluia! Louve a Ele. Ele é digno de receber todo o nosso louvor e a nossa adoração. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Uma boa noite a todos. Deus nos abençoe.